canta Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Queridos, mais uma vez, nesta sexta-feira, 8 de maio de 2020, estamos adentrando na sua casa. Conforme costumamos falar em todos os nossos momentos devocionais, de que a sua casa se transforme em um altar de adoração a Deus. Então, nesse instante, toda a família reunida para que juntos possamos adorar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor nosso Deus, agradecer a Ele pela palavra que Ele vai, nesta noite, enviar para cada um de nós, para a edificação, cada dia da nossa caminhada, da nossa jornada diante do Senhor nosso Deus. Que este final de semana, já rogando ao Senhor, que seja um momento de bênção, de graça e de vitória para cada um de vocês, que nossas crianças estejam aí diante desse aparelho, assistindo e cultuando ao Senhor, nossos jovens, adolescentes, que já estamos com muita saudade de vocês, nossos irmãos, enfim, todos vocês que compõem a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E onde quer que essa mensagem chegue, que essa transmissão chegue neste momento, que a tua casa, o teu lar, se transforme em um verdadeiro altar de adoração ao Senhor nosso Deus, em todos os estados em que nós temos recebido sempre o irmão colocando o joinha e também digitando que está participando do culto. Eu nem digo assistir, eu digo participar. Não importa a denominação que você pertence, não importa se você é evangélico ou ainda não, o importante é, Deus tem uma palavra para o teu coração. Então prepara nesse instante o teu coração para ouvir o que Deus tem para falar contigo. Antes, porém, queridos, quero já comunicar a todos, amados irmãos, com especialidade, os membros da sede aqui de Bragança Paulista, as congregações cujas cidades ainda não liberaram para a realização dos cultos, de que a nossa Santa Ceia não será realizada uma ceia com toda aquela beleza, aquela maravilha em que nós realizamos em os nossos cultos costumeiros. Porém, quero convocar todos os membros do corpo de Cristo para que domingo, a partir das 9 da manhã, você que congrega na sede, venha ao templo sede, e ao entrar no templo sede, você vai direto ao altar, onde ali já está preparado o pão, o vinho, e você vai participar desse ato cerimonial, esse ato, meus amados irmãos, em que fortalece a nossa alma, o nosso espírito, em uma prova de que estamos em comunhão com o Senhor nosso Deus. Então, domingo, a partir das 9, porque vem um grupo, entra, participa, e até a meio-dia estaremos lá, e já convoco diáconos, presbíteros e pastores da nossa sede para que chegue às 9 horas da manhã. Não deixe para chegar 10, 11, meio-dia. Pastor, presbíteros e diáconos
estejam disponíveis para dar assistência ao povo do Senhor. Você, ao chegar no templo, não deixe o seu veículo estacionado na parte da frente, entre ao estacionamento. Tem um grande estacionamento nos fundos do templo e também por baixo do nosso novo templo ao estacionamento. O irmão, a irmã que não quiser subir a nave da igreja, vai ter pastor ali de plantão, diáconos ali de plantão, para servir ao irmão dentro do seu próprio veículo, sem precisar de você estar se locomovendo. E lembrando sempre, use a máscara, pois é uma determinação da Secretaria de Saúde, então vamos obedecer. Use a máscara, evite apertos de mão, então a saudação, aquela, conforme eu costumo fazer, tá bom? Que Deus abençoe. E lembrando aos nossos amados irmãos, concernente nossas contribuições para o som e também para a missão. Então temos que ajudar os nossos missionários. Amém, meus queridos? Então vamos, nesse instante, ouvir, adorar, louvar, não é ouvir só, é acompanhar o hino de número 510, que é um dos temas da mensagem que Deus tem colocado no meu coração para esta noite. O hino 510, um dom real. Ouçamos esse belo louvor ao Senhor nosso Deus. Pegue a sua harpa, eu já estou com a minha harpa aqui, ó, então está aqui, pegue a sua harpa e vamos juntos adorar ao Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Despertou nos seus fiéis dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar por Jesus. Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gosto já por fé e luz, por visão cego crer. Esse meu parceiro que está cantando que aqui, tu verás, é completamente cego. És mudo Eu crer, ainda enxergo um pouquinho, que vais mas falar, nós cremos no poder curador do nosso Jesus. Crer, se for a vontade dele, que ele pode nos curar a qualquer momento. És coxo, Se ele curar, ele é Deus. Se não curar, vais andar, ele continua sendo Deus. Fé em Deus, crê que Jesus te vai curar. Oh, que riqueza divinal, eu gosto já por fé.
coração de tosse, nervos ou lesões de pele e dentes, defluxão, sarareis pelo poder da oração. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai as pedras e gozareis das grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Na guitarra, pianos, órgão, contrabaixo, exceto a bateria, é o meu amigo Gil Xisto, arranjador, meu parceiro. Quando a doença a nós vem ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder pra num momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso pra sarar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Meus amados, retornando para este momento de adoração ao Senhor Jesus Cristo, então agora vamos ouvi-lo falar conosco. Ele já recebeu o nosso louvor e com certeza ele tem muitas bênçãos para as nossas vidas. A mensagem desta noite, ela tem como tema: só o Senhor Jesus Cristo pode promover a cura interior. Esta é a mensagem que Deus
ele tem colocado no meu coração, cujo tema só Jesus Cristo pode promover a cura interior. E vamos tomar como base Jeremias, capítulo de número 17 e o versículo de número 14. Jeremias, capítulo de número 17 e o versículo de número 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 17, 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Queridos irmãos, estamos com esse tema, a cura interior. A cura do corpo você pode encontrar nas prateleiras das farmácias, medicamentos indicados por médicos e que pode curar uma enfermidade em o nosso corpo. E os médicos vão mais além, muitas vezes precisam fazer uma cirurgia. E quantos que estão me ouvindo nesta noite e que já passaram por cirurgias? E naquelas cirurgias, aquela dor que tanto incomodava o corpo foi arrancada, foi tirada. Temos também aqueles chás e que é feito e que vem lá daquelas tradições antigas. Quando alguém se aproxima e diz, olha, eu estou com tal enfermidade. Então logo se diz, o chazinho tal é bom. E é uma verdade. Aquele chá muitas vezes acalma aquela dor, tira aquela enfermidade. Outros ficam até internados nos hospitais, conforme agora nós estamos contemplando e estamos perplexos mediante o noticiário que chega para nós de milhares de pessoas, centenas, e que estão contaminadas por esse vírus. Sim, está chegando para nós. E por que não dizer dos milhares em que estão noticiando e que faleceram? Isto, meus irmãos, por causa de uma doença física. Mas nesta noite, o Espírito Santo do Senhor tem colocado no meu coração para falar acerca de uma das enfermidades mais terríveis que pode existir no ser humano, é a enfermidade e que atinge a alma e que atinge o espírito. Esta enfermidade, meus queridos, não encontramos medicamento em prateleira de nenhuma farmácia. Não se existe indicação de qualquer tipo de chás. Não se existe que possa curar a enfermidade e que atingiu a alma humana e que atingiu o nosso espírito. Esta enfermidade, meus queridos, ela tem feito um estrago tão grande no ser humano. E não existia um outro meio para que pudesse obter a cura, a não ser através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele se entregou por nós, pagando alto preço na nossa redenção. E esta enfermidade, em que somente Ele tem o poder de curar, encontramos o relato disto, Ele como Deus, nas páginas da Bíblia Sagrada.
Pois, meus amados, um dos nomes do Senhor nosso Deus se chama Jeová Rafá. Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara, o Senhor que cura. Sim, por isto ele é chamado de Jeová Rafá. Ele é o médico dos médicos por excelência. Aleluias! Não há nenhuma doença, não há, meus amados irmãos, nenhum médico que possa curar essa doença. Mas, no entanto, o Senhor Jesus Cristo, ele é o médico por excelência. Ele é o médico e que penetra justamente nesse ser chamado alma, chamado espírito, para poder nos dar a cura, nos dar a libertação. Nós temos, meus queridos irmãos, alguns exemplos de doenças em que estão arraigadas na alma, é no espírito humano. E por que eu estou sempre repetindo alma e espírito? É porque os dois são tão interligados, que a hora que falamos alma, ora falamos espírito. Porém, meus amados irmãos, nós podemos observar uma das enfermidades e que mais tem levado pessoas aos psicólogos, aos psiquiatras, são justamente as enfermidades em que atinge o psiqueiro humano, em que atinge a mente humana e se leva ao psicólogo, se leva ao psiquiatra, eles examinam, eles procuram até aplicar alguns medicamentos fortes. Mas essa enfermidade, ela não está apenas e tão somente no corpo, ela atingiu a alma. E essas enfermidades, meus queridos, são conhecidas como transtorno obsessivo compulsivo. Ouça bem esta palavra, transtornos obsessivo e compulsivo. Esses transtornos, eles trabalham justamente na mente, são os pensamentos repetitivos, são os pensamentos e impulsos ou imagens mentais em que causam a ansiedade e os seus sintomas, eles são comuns entre nós, eles são comuns. Pessoas, meus irmãos, e que têm esse transtorno obsessivo compulsivo, se manifesta muitas vezes através de algumas ações e reações em que a pessoa não queria realizá-la, não queria fazer aquilo, mas em dado instante, como um impulso tremendo, essas pessoas agem dessa forma. São pensamentos proibidos, pensamentos indesejáveis, pensamentos em que envolvem sexo. E o sexo, meus irmãos, até compulsivo, pois tem pessoas em que sofrem desta causa e não sabe como se libertar. Porém, este transtorno em que eu estou a lhes falar, obsessivo e compulsivo, eles trabalham trazendo imoralidade na mente humana. Pessoas e que até no seu olhar já se percebe um olhar malicioso, um olhar e que não condiz com o olhar de um verdadeiro cristão. São aquelas pessoas
e que olham para outras. E quando olham para outras, já estão com aquele pensamento de imundícia. E isto, levando-os ao pecado, levando-os a um descontrole total, tornando aquela pessoa uma pessoa compulsiva, escrava dos seus próprios pensamentos. Pois, queridos, ainda se vê o transtorno bipolar. Esse transtorno bipolar, quando ele está arraigado em nossa mente, então o nosso espírito se torna escravo. E essa pessoa se torna uma pessoa inconfiável. Porque hoje, nesse momento, se comporta de uma maneira, mas em dado momento ele é tomado pelo ódio, uma ira, uma revolta, e deseja até mesmo agredir, não somente verbalmente, mas fisicamente. Isso aí são enfermidades provocadas e que estão dominando, escravizando a alma, escravizando o nosso espírito. E isso leva a pessoa para a depressão. Uma pessoa depressiva. E não se descobre a razão, o porquê de tudo isso. Mas quando examinamos a palavra do Senhor, então nós podemos verificar que há uma razão. Nós podemos verificar de que tudo isto que está acontecendo chama-se enfermidade do espírito. Enfermidade em que está aprisionando o nosso espírito de viver uma verdadeira vida abençoada pelo Senhor nosso Deus. Então, queridos, a cura interior da nossa alma, do nosso espírito, é um processo e que exige uma intervenção divina. E para isso, meus amados irmãos, nessa intervenção divina, somente a santa e poderosa palavra de Deus, ela é capaz de assumir o papel fundamental, aleluia, nesse processo da cura interior, da verdadeira libertação. Quando Jesus usou aquela palavra dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim, somente Jesus Cristo, aleluia, Ele único e exclusivamente tem este poder de libertar. Porém, meus amados irmãos, vamos nos aprofundar, verificar as razões desse transtorno e que atinge a nossa alma. Vamos à razão desse transtorno que causa uma enfermidade que não é física, mas é uma enfermidade espiritual. E o primeiro transtorno chama-se pecado. O pecado, meus amados irmãos, é a fonte da destruição do ser humano. A palavra de Deus nos diz que Deus criou o ser humano conforme sua imagem e semelhança, ou seja, santidade de Deus em nossa vida. Diz a palavra do Senhor de que Deus nos criou perfeitos, mas que nós tomamos o caminho tortuoso da vida. E ao tomar esse caminho tortuoso, o pecado encontrou lugar, encontrou guarida em nossas vidas. Vejam o que nos diz, e abra sua Bíblia, no Salmo de número 32,
Eu já citei, mas a palavra de Deus está escrito lá em Deuteronômio: goteja a minha palavra como chuvisco. Ela vai gotejando até que molha o ambiente e termina produzindo o fruto necessário. E lá, no Salmo de número 32, versículos de 1 a 3, veja bem o que nos diz o salmista: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Agora veja o versículo de número 3, quando diz o salmista Davi: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Ou seja, meus queridos, o pecado é a fonte dos distúrbios e que atinge as pessoas. Quando se aproxima do pecado, o coração acelera. É como que se o Espírito de Deus estivesse bradando e dizendo: não se aproxime, não cometa, porque haverá as consequências. E aqui está Davi dizendo que bem-aventurado é o homem em que cometeu o pecado, das suas transgressões, mas que ele as confessou e alcançou a misericórdia. Mas ele diz que uma das consequências do pecado, sabe qual é? É o envelhecimento espiritual da vida da pessoa, digo física, porque atinge o homem psiquicamente e fisicamente. E ele diz claramente: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu constante bramido, gemido de dia e de noite. Você que está me ouvindo nesta noite, quantos momentos e que aconteceram na sua vida e que você, meu querido, não queria, mas terminou obedecendo a um impulso forte e que ele dominou tal qual aquele em que tem um transtorno bipolar. Não conseguiu se dominar, então cometeu o pecado, que é a razão da enfermidade da alma. Porém, meus amados, nós podemos observar algumas consequências do pecado na vida do ser humano e vamos ver isto. A alma, ela enferma, fica abatida. A alma enferma fica abatida. É aquela tristeza profunda que você deixa transparecer do seu próprio semblante. A tristeza profunda chama-se alma abatida. O mesmo salmista, e que disse que enquanto calou e escondeu os seus pecados, então os seus ossos envelheceram pelo seu constante gemido. Ele faz a pergunta para a sua própria alma. E como é lindo quando nós podemos fazer esta pergunta para a nossa alma e ao mesmo tempo encontrar a solução, encontrar a resposta. Lá no Salmo 42, o versículo de número 11, veja qual pergunta fez o próprio salmista para a sua alma. Ele perguntou: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, Ele é a salvação da minha face. Ele é o meu Deus. Sim, ó alma triste e abatida, cansada, oprimida. Por que está abatida?
Pois você, meu querido irmão, minha querida irmã, mais do que nunca conhece ao Senhor nosso Deus. Conhece esse Deus que nos ama, esse Deus que está ao nosso redor, este Deus que se compadece, aleluia, de nós. Então por que te abates, ó minha alma? Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, você que está com a alma batida. Por que você vai permanecer com a sua alma batida se há a cura interior? Esta cura interior, aleluia, aleluia, louvado, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta cura interior, o Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pode promover agora, neste momento, entrando aí na tua sala, onde você se encontra, meu querido, sinta o gozo do Espírito de Deus invadindo teu ser. Mas nós ainda vamos observar de que a alma enferma, ela perde a alegria. Meus irmãos, não há nada mais triste do que você ver uma pessoa em que perdeu a alegria de viver. Quantos suicídios, quantas pessoas que têm tirado a sua própria vida porque perdeu a razão de viver, perdeu a alegria da sua alma. E uma alma triste, meus irmãos, é muito triste. É muito triste. Sim, parece até um redondismo. A alma triste é muito triste. E olha, posso afirmar, a tristeza estampada no rosto da pessoa, o seu olhar, a sua maneira de falar. E quando essa tristeza, ela está atingindo a vida espiritual, está atingindo, repito, a vida espiritual, a alegria perde a razão de ser. Você perde a alegria de cultuar a Deus. Você perde a alegria de louvar ao Senhor. Porque a sua alma está enferma. E se isso está acontecendo com você nesse instante, querido irmão, querida irmã, aleluia, quero te dizer, ainda há a solução da parte de Deus. A cura interior pode acontecer em tua vida nesta noite. Agora você tem que reconhecer o seu próprio estado. É você que tem que fazer um exame introspectivo, olhar para dentro de você próprio. E fazer a primeira pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? E ouça a voz da sua alma falando com você próprio. Falando com você próprio. O salmista, meus amados irmãos, mesmo Davi, o Salmo 51, é o salmo da confissão do pecado. É o salmo em que ele se dirigiu ao Senhor, primeiro reconhecendo o seu próprio estado, reconhecendo as razões do que lhe aconteceu. E não tinha ele o direito de querer acusar outro. Não. Pois eu quero te falar uma coisa, querido. Alguém pode até querer dominar a tua vida. Alguém pode até querer dominar a tua própria vontade e debaixo de um jugo te colocar. Mas só que ninguém pode retirar o gozo da salvação, a alegria e servir verdadeiramente a Deus. Então Davi, lá no Salmo 51, e o versículo de número 12, ele fazia um pedido
quando reconheceu que sua alma estava enferma, ele dizia: torna a dar-me a alegria da salvação e me sustém com o espírito, aleluia, voluntário. Olha que coisa linda. Torna, Senhor, a me dar a alegria da salvação. Alegria da salvação. Sim. O Senhor Jesus, falando acerca da violência humana, de alguém que pode até tirar a nossa vida física, ele disse: não tem mais aqueles em que matam o corpo, mas nada podem fazer com a alma, porque a nossa vida espiritual, este ser que está dentro de mim e dentro de você, chamado alma, é algo extraordinário. Então Davi, ele clamava: Senhor, eu errei, eu falhei. E quem não falha, queridos? Quem não falha? Mas ele diz aqui: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, porém renova-me, torna a dar-me a alegria da salvação. Sim, meus irmãos, a cura e libertação da alma está justamente quando nós reconhecemos onde falhamos, a razão, o porquê que a minha alma ficou enferma. E vamos encontrar este mesmo Davi, que hoje tomei ele como exemplo para a nossa meditação desta noite. Esse mesmo Davi, no Salmo 32, voltando lá, versículos 5 e 6. Então dizia Davi, neste Salmo de número 32, e o versículo 5 e 6, ele dizia: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade dos meus pecados. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Olha o que ele disse: eu confessei. E eu confessei em tempo. Sim, irmãos, porque há momento em que nós perdemos o tempo. O tempo passa. E como passa tão rápido? E o pior é quando nós não aproveitamos esta oportunidade. E chega um momento em que somos chamados para a eternidade. Aí, meu amado, acabou. Não haverá mais oportunidade. Não haverá mais quem possa resgatar a alma que partiu para a eternidade, sem Deus, sem paz e sem esperança. Mas aqui ele está fazendo essa confissão: confessei o meu pecado, não o encobri. Então, Senhor, eu o confessei a tempo de alcançar misericórdia, pelo que todo aquele que é santo, mas santo peca. Santo peca. Nós não somos aquele santo imóvel, aquele santo que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Não, nós não somos aquele. Aquele é que está lá no meio daquela grande multidão, que nada pode fazer. Pode adorá-lo, pode acender a vela que você quiser, pode fazer o que você quiser. Não vai resolver. Porém, somente um pode resolver a nossa causa. Somente um tem o antídoto do pecado. Somente um pode curar a nossa enfermidade interior, a enfermidade da nossa alma. Sim. Então, queridos, quando nós observamos isto, a gloriosa missão de nosso Senhor Jesus Cristo foi justamente esta: curar
não somente a enfermidade física, porém, a pior de todas as enfermidades, a enfermidade em que atingiu a nossa alma, atingiu o nosso espírito. Somente o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele veio cumprir o que profetizou Isaías, lá no capítulo de número 53, versículos 5 e 4. Veja o sacrifício de Jesus Cristo para poder trazer a cura interior para cada um de nós. Diz assim Isaías: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Aleluia! Levou sobre si. E nós, queridos, diz o profeta, o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém, uma coisa acontece. Ele foi ferido, diz o profeta, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo e que pesava em nós estava sobre ele. E sabe o que diz? De que agora nós temos paz, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, que palavra tão linda, tão maravilhosa! E que o profeta Isaías, ele profetizou para nós. E o interessante, meus queridos, é que esta enfermidade espiritual, ela atinge até o verdadeiro religioso. Pode atingir se ele não vigiar. A Bíblia nos fala de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, um príncipe dos judeus, era religioso, era o chefe, mas ele não tinha paz dentro dele próprio. Poderia até pregar em paz, de paz. Conforme nesta noite, você que está me ouvindo, o Espírito de Deus me revela, eu não estou jogando indireta, mas estou falando diretamente para você que se diz um cristão, mas que não está tendo paz interior. Aleluia, e você sabe a razão. Você sabe o porquê, e como instrumento de Deus, uma atalaia de Deus e profeta de Deus, estou aqui para te dizer, aleluia, busca imediatamente a cura interior, pois não adianta religiosidade. Não adianta, meu querido irmão, eu ter 50 anos e dizer tenho mais de 50 anos como crente, como servo de Deus, e se não vigiar, a enfermidade vai se arraigar na minha alma, no meu espírito, e eu posso perder a minha própria salvação. Então, queridos, Nicodemos está lá em João, no capítulo de número 3. Ele podia pregar, ele poderia ministrar, mas ele não tinha paz consigo próprio. E na calada da noite, ele foi ao encontro de Jesus. Pense você naquela época, um homem de posição, de status como ele, procurando a Jesus, procurando dialogar com Jesus. Não, porque ele tinha uma enfermidade e que só ele conhecia. Só ele sabia. E ele procurou o Senhor naquela noite. E chegou até o elogiando. Mas Jesus imediatamente olhou para ele e deu-lhe uma palavra tremenda quando disse: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Ou seja, eu quero fazer uma cura interior na tua própria vida. Sim. Mas não somente, meus amados irmãos, Nicodemos, nós podemos observar de que tantas outras pessoas e que procuraram a Jesus porque estavam com uma enfermidade interior, a enfermidade interior. E eu lhes disse de que a razão desta enfermidade, o início dela,
é justamente através do pecado consumado. E quando nós não descobrimos isto, não queremos aceitar isto, vamos viver sofrendo e sofrendo de uma maneira tremenda. Então, amados, poderíamos ainda falar muito acerca de outras consequências e que terminam por ferir a nossa alma. E uma delas, que pode ferir a nossa alma, ou uma outra dela, chama-se a falta de perdão. Não conseguimos perdoar alguém por uma ofensa em que fizeram para conosco. E aquela ofensa, eu guardei a mágoa. E essa mágoa veio ferir a minha própria alma. Pois quando vou adorar ao Senhor, não sinto mais aquele gozo, aquela alegria, porque não consigo perdoar a quem me ofendeu. E aí é onde está o grande perigo. Pois, meus amados irmãos, a importância do perdão é algo extraordinário em nossas vidas. Diversas pessoas estão precisando sim dessa cura interior. Sabe por quê? Porque não conseguiram liberar o perdão. Meus amados irmãos, determinantemente que entendamos o perdão, que entendamos o significado disto. E quando entendemos este conceito do perdão, então, aleluia, a Bíblia passa para ter em nós a fonte riquíssima de nos indicar o medicamento para a cura da nossa alma. Para a cura da nossa alma. O mundo inteiro conhece a oração ensinada por Jesus quando os apóstolos o questionaram. E a oração iniciada por ele, como modelo, na oração ele diz: perdoa os meus pecados, assim como eu também tenho perdoado aqueles que têm pecado contra mim. Sim, comece nesta noite, meu irmão, a liberar o perdão. E quando você libera o perdão, só assim nós poderemos alcançar, aleluia, a verdadeira cura interior. Meus amados, para concluir a mensagem desta noite, as feridas da alma, elas não podem ser ignoradas. As feridas da nossa alma, elas são as causas de diversos problemas que sejam emocionais, sim, que sejam físicos. E isto, meus amados irmãos, só pode acontecer quando nós olhamos para o Senhor, ou seja, é algo que nós precisamos nos libertar urgentemente e clamar: Senhor, tenha de mim misericórdia, pois eu preciso, meu Deus, da cura interior, e esta cura é nosso Senhor Jesus Cristo quem pode nesse instante operar na sua vida. Eu vou fazer uma oração agora por você. Como você se encontra? Da maneira que você está. Pois esta mensagem, a cura interior, e que o Senhor me deu, e somente Jesus tem este poder, aleluia, de operar nas nossas vidas, meus amados, esta cura interior. Nesta noite, Ele olha para você e Ele diz: estou aqui, como médico dos médicos, estou pronto para curar estas feridas da tua alma e te dar a vitória. Curve a sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai, acabo neste momento de trazer esta mensagem, meu Deus, aleluia, tão importante para a nossa vida, meu Pai. A mensagem, meu Deus,
e que fala justamente que somente o teu Filho Jesus Cristo, ele pode, aleluia, promover, ele pode realizar a cura interior da nossa alma. Senhor, quantos que estão me ouvindo neste momento e estão sofrendo, porém que esta noite, aleluia, eu posso declarar como a noite da libertação, a noite da vitória, que o Senhor, através do seu divino Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, esperança nossa, cura, Senhor, cura o interior do teu filho, da tua filha, assim como também cura o exterior, ou seja, o seu físico, Senhor. Pois enquanto a cura interior é do Espírito, meu Deus, a exterior é deste corpo em que nós habitamos. Suplicamos e decretamos a libertação em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, no próximo domingo retornaremos. No domingo às 7 da noite, estaremos mais uma vez entrando na sua casa. Então não esqueça de acionar aquele sininho, né? Então entre no nosso canal Edivaldo Florencio e as mensagens em que nós pregamos, elas ficam reservadas ali para você poder passar para um amigo, para uma pessoa que necessita. E você que ainda não é evangélico, querido, mas que ouviu esta mensagem, se você sentiu na sua alma de que ela precisa de cura, então a cura espiritual está em nosso Senhor Jesus Cristo, e que diz verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O profeta Jeremias, ele dizia, cura-me, Senhor, aleluia, e verdadeiramente serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Então, queridos, que o Senhor Jesus Cristo, nesta noite, faça um efeito grande e você volte-se para Jesus, crendo nele como Senhor e absoluto. Não existe outro Salvador da tua alma. Que Deus abençoe. Domingo, repito, 7 da noite, estaremos retornando com o brado da vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno amor, o insondável amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja conosco para todos sempre. E todos digam amém. E agora terminamos com o hino de número 7, em que é mais um hino que nos fala da cura e que Cristo cura sim. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Despertou nos seus fiéis dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gosto já por fé e luz, por visão mas gozarei com meu Jesus. É cego crer Esse meu parceiro que
está cantando que aqui tu verás. é completamente cego. És mudo, Eu ainda enxergo um pouquinho, que vais mas falar. nós cremos no poder curador do nosso Jesus. Se for a vontade dele, que ele pode nos curar a qualquer momento. És coxo, Se ele curar, ele é Deus. Se não curar, vais ele andar. continua sendo Deus. Fé em Deus, fé em Deus, crê que Jesus te vai curar. Oh, que riqueza divinal! Eu gosto já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Tu que sofreis dos rins, pulmões, de febre, gripe ou coração, de tosse, nervos ou lesões, de pele, dentes, defluxão. Sarareis pelo poder da oração. Oh, que riqueza divinal! Eu gosto já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai as pedras e gozareis das grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Oh, que riqueza divinal! Eu gosto já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Na guitarra, pianos, órgão, contrabaixo, exceto a bateria, é o meu amigo Gil Xisto, arranjador, meu parceiro. Quando a doença a nós vem ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder pra num momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso pra sarar.
com meu Jesus.